Olá, seja bem-vindo ao canal da Kiven. Esse é um canal onde debatemos prática de gestão de pessoas, prática de gestão de negócio e o conhecimento científico. Eu sou o Ignaldo, eu sou psicólogo e mestre em gestão empresarial, e no vídeo de hoje nós falaremos sobre um tema bastante pertinente à grande parte das empresas. Quem é gestor de RH ou trabalha com RH, já deve ter ouvido esse comentário. Mulheres faltam mais ao trabalho do que o homem, né? Então, nós vamos trazer algumas evidências de estudo, algumas observações. Deixe também nesse vídeo o seu comentário, troque a tua experiência, o que você vivencia no seu dia a dia. É importante essa troca de conhecimento, porque é assim que nós aprendemos, é assim que nós evoluímos com o conhecimento. Então, além de dar o seu like, inscrever no canal, deixe o seu comentário, né? O que você tem vivenciado no seu dia a dia, na sua prática profissional. Mas para falar de absenteísmo, nós vamos falar primeiro dos motivos de absenteísmo. Por que motivos? Porque nós temos que entender que o absenteísmo ele é multifatorial. Então, você não vai ter um único fator como preponderante no absenteísmo e que isso vai se aplicar a todas as situações, a todos os casos. Depende do contexto que você está vivenciando, do momento que você está vivenciando no seu ambiente de trabalho. Aqui eu trago alguns exemplos de causas, né, ou situações de absenteísmo. Então, nós temos aqui o absenteísmo voluntário. O que seria o absenteísmo voluntário? São aquelas ausências que são motivadas por particularidades do trabalhador, como problemas pessoais, ele tem uma reunião na escola com o filho, ou sem causa aparente ou causa legal, né, que vai manifestar aí uma justificativa por esse absenteísmo. Simplesmente ele está indisposto e naquele dia ele resolveu não ir trabalhar e não está afim de trabalhar. Então, esses são absenteísmos que nós chamamos absenteísmos de causas voluntárias, né? Onde o desejo ou o trabalhador ele detém o controle sobre a falta. Então, ele pode, diante das demandas do dia a dia, ter algumas manobras para evitar aquela falta. E temos o absenteísmo também, classificado como involuntário, que são aqueles absenteísmos que são compulsórios, ou alheia à vontade do trabalhador. Então, não depende dele, né? Por exemplo, ele recebeu uma sanção disciplinar do empregador. Então, ele vai causar absenteísmo. Ou ele tem um mandato de prisão, também vai ser uma causa de absenteísmo. Ou por causas externas, como greves, paralisação no transporte público, alguma enchente, ou um desastre natural que ocorra na sua cidade ou no seu bairro, ou índices de violência. O ele saiu, ia sair para trabalhar, foi assaltado, ou de repente no bairro onde ele mora está tendo uma operação policial, então maior tiroteio, e ele não consegue sair para o trabalho, ou entre, né, os traficantes, é muito comum isso, a gente ouvir nas grandes cidades, né, a população não tem livre acesso, né, para circular no bairro onde ele mora. E ainda nós temos as causas de absenteísmo por doença, como problema de saúde física, que pode ser uma queixa osteomuscular, um problema respiratório, uma infecção, algum problema cardíaco, ou problemas de saúde psíquica, né, como o estresse, a ansiedade, a depressão, ou a pessoa se ausenta ainda para realizar algum procedimento médico ou odontológico, alguma consulta, algum exame ou cirurgia, e os casos de acidente de trabalho. É, e assim como lesões por esforço repetitivo, como as LER ou as DORT, né, que é o distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho. Bom, aqui a gente já viu, né, brevemente que tem muita coisa relacionada ao absenteísmo. Para vocês terem uma ideia, esse não é um problema que refere só a uma realidade brasileira. Isso está no mundo inteiro, em várias esferas, em vários públicos de trabalho. Para terem uma ideia, eu estou fazendo uma Scoping Review, que é uma revisão sistemática da literatura, com os artigos científicos publicados nos últimos 5 anos.
e são mais de 1.500 artigos sobre o tema do absenteísmo. E é pertinente ao mundo todo. Então, nós temos estudos da China, da Alemanha, da Rússia, da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Índia, da Iugoslávia, da Tchecoslováquia, e assim, são vários mesmo espalhados pelo mundo inteiro, todo mundo trazendo uma faceta, né, de entendimento sobre esse tema. Tá? Então não é uma coisa que só afeta nós brasileiros. Mas a pergunta que não quero calar é: as mulheres, de fato, faltam mais que os homens ao trabalho? O que você acha? Né? Deixa o seu comentário, deixa a tua experiência e vamos falar com base em dados, base em informação. Contra fatos e dados não existe argumento. Então, uma ideia particularmente que é bem difundida para explicar o absenteísmo feminino é que as mulheres elas suportam as responsabilidades familiares, né, como cuidado do filho, cuidados da casa, quando solteiras, né, de repente tem gravidez, é ela que, na maioria das vezes, acaba ficando com a criança, assim como em casos de separação, né, onde a gente vê a grande maior parte dos filhos ficando com as mães, né? Os conflitos de papéis, então a dupla jornada de casa, de trabalho, elas tendem a sofrer mais de sintomas físicos, como insônia, enxaqueca, estresse, depressão, fazem mais consultas médicas, né, que os homens, tanto pela variação hormonal, que acaba sendo maior na mulher que o homem, e a mulher também ela tem maior cuidado com a saúde do que os homens. Então, são vários estudos que apontam, aqui tem, eu trago alguns desses estudos, né, que estudam essas problemáticas. Então, essa é um discurso que é muito fácil de ser aceito, né? Então, se a gente constrói argumentações muito consistentes, né, com base nessa linha de pensamento. Aqui nós temos um autor que lá de, eu não sei se vou pronunciar o nome dele correto, mas é Dilks, de 1984. Ele já trazia um alerta para nós sobre os perigos do estereótipo de gênero na percepção do absenteísmo. Então, ele vai falar sobre a tolerância e legitimidade da ausência. Então, tanto os pares, foi realizada uma pesquisa para isso, né? Nós temos aí Jude, Martocho, e depois Jones, Patton também pesquisam, né, sobre essa tolerância. Então, eles encontraram uma evidência que tanto os pares quanto os supervisores, eles tendem a serem mais tolerantes às ausências femininas no trabalho quando para cumprimento de responsabilidade de parentesco, como cuidado de filhos, ou algum membro da família que esteja doente, né, e precisa de cuidados de saúde, do que os homens. Então, quando isso ocorre e o homem falta por esse motivo, no ambiente de trabalho tende a ter menor tolerância a essa falta. Também Halper, em 2005, ele vai afirmar que, apesar de maior envolvimento dos homens com os filhos, é mais provável que eles assumam um papel secundário na responsabilidade de cuidado dos filhos, enquanto que se espera que as mulheres liderem em termos do que precisa ser feito para cuidar daquela criança. Então, nós temos aí uma validação social, né? Então, uma expectativa, um estereótipo que se cria em relação à mulher ou à falta feminina. Mas isso, de fato, faz sentido? Né? Faz sentido para você? Faz sentido para o seu ambiente de trabalho? Você acha que é aplicável ao seu ambiente de trabalho? As mulheres faltam mais mesmo que os homens? Será que é isso que acontece? Eu vou trazer alguns estudos aqui da minha prática profissional e também alguns estudos, como a gente já debateu aí, da literatura, né, para que a gente reflita um pouco sobre esse tema. Então, uma pesquisa foi realizada na Austrália por René e Thomas, agora em 2020, agora, né, em 2020, já faz tá para fazer 3 anos aí já da pesquisa.
Eles avaliaram mais de 3,6 milhões de trabalhadores de indústria privada, né, excluindo aí setor público. E, aliás, existem pesquisas, né, que avaliam se o absenteísmo no setor público é maior do que no setor privado. Tá? Então, várias pesquisas debatem esse tema. Em outra oportunidade, eu vou trazer alguns estudos para vocês apontando essa temática. Mas aqui eu quero chamar a atenção para essa tabela que está destacado aqui no quadro vermelho, né, com as linhas vermelhas aqui. Nós vemos que a média de dia, tanto de o homem, como uma mulher, né, ela não se diferencia. Né? Então, e tem vários outros estudos que apontam isso, que não encontraram diferença, embora alguns dos estudos apontem ter encontrado a diferença. Então, isso está muito relacionado ao contexto, ao tipo de trabalho, ao setor de trabalho. Tá? Aqui eu trago uma pesquisa que eu fiz com trabalhadores da área de produção. É uma amostra aí de 150 pessoas, uma amostra representativa desse ambiente de trabalho. Né? Esses aqui são dois gráficos de médias de dias de falta, que nós temos de 5 dias até 25 dias. E os homens tiveram um pouco acima de 10 dias de média de falta. Essas linhas que vão tanto para cima quanto para baixo são o cálculo do intervalo de confiança. Lembra lá quando a gente assiste na época de campanha política, né, que no jornalismo aparece 95% de confiança que vai estar para 2 pontos para cima, 2 pontos para abaixo, né, a preferência por tal candidato. Então, isso aqui é isso para quem não entende ou não está muito familiarizado aí na estatística, tá? Então, aqui é calculado o intervalo de confiança. Então, qual a probabilidade dessa média ter sido encontrada por acaso? E ela pode variar de quanto a quanto na população. Tá? Do mesmo modo, aqui para o feminino. Então, embora a gente perceba que o feminino tem uma média um pouquinho maior do que a média aqui encontrado no masculino, nós temos sobreposições entre as linhas, tanto masculino quanto feminino. Então, se a gente olhar aqui, ó, as linhas se cruzam, né? Esse intervalo de confiança, eles se cruzam, de modo que nós não podemos afirmar. Né? Então, nesse estudo aqui, nessa população, não tinha diferença entre homens e mulheres, não dava para dizer que um falta mais do que o outro. Então, não tinha isso. Mas tem o caso de ter filho. Então, também foi pesquisado, né? Ter filho influencia na falta? E aqui, novamente, a gente vê, ó, tanto para aqueles que tiveram filho, tanto homem quanto mulher, a mulher tem uma média um pouquinho maior, mas o intervalo de confiança aqui sobrepondo. Então, não dando para nós afirmarmos, com base em dados, com base no critério científico, né, correta forma de avaliar, que é maior nesse público, né, que a diferença é maior entre eles. Assim como aqueles também que não tinham filhos menores aí de idade, menor de 18 anos. Mas e entre as mulheres, né? As mulheres que têm filho, com aquelas que não têm filho, o absenteísmo é maior? Também não foi evidenciado nada nesse fator, né? Guinaldo, mas você está querendo dizer que então isso eu posso aplicar a toda e qualquer empresa, para todo tipo de trabalho? Não. Né? Eu estou trazendo aqui um debate para vocês, uma reflexão, para que a gente comece a pensar que para fazer uma afirmação a gente precisa ter essa afirmação com base em dados e não em estereótipo, e não em achômetros, né? E não em ideias pré-concebidas, que eu afirmo para vocês através da prática que na maior parte das vezes, quando a gente vai buscar evidência que comprovem, de repente, ou sustentem essa percepção, nós não encontramos. Né? Então, em várias empresas que eu pesquisei até hoje, que eu já trabalhei, eu já atendi na consultoria, não encontrei evidência de que unicamente
o gênero fosse responsável pela variação aí no absenteísmo, né? Assim como algumas origens de estado, é muito comum a gente ouvir, dependendo onde você está, pessoas de tal região, ou de tal cidade, ou de tal bairro, eles faltam mais ao trabalho do que os demais. E quando você vai avaliar isso, não tem fundamento para isso. Então, é um estereótipo formado pelo julgamento daquelas pessoas naquele ambiente de trabalho. E por que eu estou trazendo isso? Porque a gente, enquanto RH, pessoal, tem que ter muito cuidado com isso, tem que ter muita atenção, né? Fala-se muito hoje nas práticas de inclusão, nas práticas de ter diversidade na empresa, mas a empresa às vezes não está preparada para lidar com as diversidades que ela já tem, né? A exemplo, quando a gente tem mulheres grávidas no ambiente de trabalho. Então, já vi algumas práticas onde começa a ser feito meio que uma perseguição, né? Então o absenteísmo está elevando porque nós temos muitas grávidas no setor. Mas aí quando você vai avaliar, além disso não ter sustentação, né, também a empresa não tem nenhuma prática diferenciada para a alocação dessas pessoas ao trabalho mais condizente com aquele momento que ela está vivenciando. Então, ela fica, de repente, no ambiente de trabalho, fazendo os mesmos tipos de atividade, não tendo uma programação de atividade diferente para que ela possa contribuir com o trabalho, não tendo uma assistência diferente, às vezes uma alimentação, um período de pausa, de descanso, de revezamento diferente. Não é que tem que tratar como preferência ou distinção, mas tem que entender a condição que, de repente, aquela mulher está no momento. E aí essas práticas, né, de, olha, porque tem filho, porque está grávida, porque a mulher, parece que às vezes fica dentro das empresas como se cria-se um estigma, né? Dificultando, criando barreiras para o processo seletivo, para o processo de desenvolvimento de carreira, né? É como se de repente fosse mulher no ambiente de trabalho fosse uma culpa. E o pior ainda é que isso é acentuado por mulheres. Uma grande parte ainda das mulheres que trabalham no RH ainda com essas práticas persecutórias. Então, esse tema é para que a gente reflita um pouco aí sobre as práticas enquanto RH e o que deixa a sua empresa mais saudável, mais humana, né? Mas e daí? O que eu faço com isso? Aquela pergunta, so what? E daí? Né? O que eu faço com isso? Olha, você tem que investigar o absenteísmo, tem que ter ferramentas para isso, você tem que ter o foco, entender que o que acontece num ambiente de trabalho não necessariamente se repete num outro ambiente de trabalho. Pode ter configurações que propiciam, favorecem mais o surgimento do absenteísmo ou a sua supressão. Então, é importante você sempre fazer as suas ações, tomar as suas iniciativas com base em fatos e dados. Ok? Espero que esse vídeo tenha feito ou trazido alguma reflexão para você sobre a tua prática profissional, sobre a prática profissional de RH. Deixa o seu comentário, compartilha a tua experiência e te vejo nos próximos vídeos, onde nós vamos abordar tanto ainda o absenteísmo quanto outros temas de RH. Forte abraço, fique bem e até a próxima.